Olá, a nossa convidada do Entrevistas de hoje é jornalista e escritora. É autora do livro sobre a história do desenvolvimento do motor a álcool, publicado pelo SINDCT. Escreveu 9 livros paradidáticos infantis e recentemente lançou um livro sobre a urna eletrônica. Ela também recebeu o prêmio Bete Lobo de Direitos Humanos das Mulheres, oferecido pela Alesp. Hoje eu converso com a Fernanda Soares de Andrade. Seja bem-vinda, Fernanda. É uma honra ter você aqui no nosso programa. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Karina, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Com certeza. E a Fernanda tem muita história. A gente vai falar da sua trajetória profissional, da sua vida pessoal também. A gente já começa nesse ponto, né? Você tem uma história muito marcante do seu nascimento e o nascimento do seu irmão. Como é que foi isso? Como é que foi essa história? A minha mãe se casou e, claro, como todo casal, eles queriam muito ter um filho, né? E ela estava demorando para conseguir engravidar. E foi ao médico, o médico falou para ela que, de acordo com o corpo dela, ela nunca engravidaria. E 3 anos depois do casamento, ela ficou grávida de mim. Olha. Então eu nasci, ela ficou super feliz, claro, e ela queria mais filhos. Ela achou que o médico tinha falado, tinha se enganado. E durante 5 anos, ela disse que ela guardou tudo que era meu, berço, carrinho, roupinha, que era para aproveitar para o próximo bebê, coisa que o pessoal antigamente fazia. E depois de 5 anos, ela não engravidava. Ela foi ao médico, o médico falou, olha, a senhora não tem condições de engravidar, seu primeiro bebê foi um milagre, a senhora não vai engravidar novamente. Aí ela ficou chateada, mas acabaram se conformando que iam ter um filho só. E aí, quando faltava um mês para completar 13 anos, o meu irmão nasceu. Então, veio o segundo milagre da minha mãe depois de 12 anos e né, alguns meses. E você ficou, né, já era adolescente, né? Ficou eufórica com o irmãozinho? Eu cheguei a brincar meio de boneca com ele, sabe? Não sabia cuidar direito, porque há anos atrás, hoje uma pessoa de 13 anos já é praticamente uma adulta, né? Mas eu ainda era muito infantil. E eu punha ele no carrinho e saía para andar numa rua de terra, que a rua do meu bairro era de terra. E quanto mais o menino chorava, mais eu andava rápido e o pobrezinho sacudia lá dentro. Mas aí vocês curtiram bastante, ele tá vivo, né? O importante é que ele sobreviveu, tá aí firme, forte, é um homem grande. Ele conseguiu resistir. Resistir à irmã dele, né? E sendo assim um milagre vocês dois, como é que vocês eram assim em relação aos seus pais, né? Vocês deram trabalho? Como é que foi isso? Eu fui muito boazinha. A minha mãe conta que eu era muito quietinha, era muito boazinha, mas eu era mais de brincar em mato. Porque o lugar onde a gente mora, hoje ele é super estruturado. É o Jardim Alvorada, Jardim né? Alvorada, hoje tem de tudo lá. Mas quando os meus pais vieram, sabe aquela piada antiga da internet? Ai, quando eu cheguei aqui, isso aqui era tudo mato? Não tinha asfalto, não tinha nada. Foi o caso dos meus pais. Tinham 3 casas naquele bairro só, da minha mãe mais 2. E para sair à noite, né, chegar em casa, vinha riscando fósforo e jogando fósforo aceso no chão para não pisar em cobra. Nossa. Quando eu era pequenininha, eu quase pisei numa cascavel na porta de casa. Então, eu brincava mais com mato. O trabalho que eu dei era trabalu do local que a gente morava. Das condições ali, né? Do divertimento. Enquanto eu brincava, mas eu me enrolava em mato, eu falava que eu era a rainha do mato, desaparecia, na época não tinha celular. E tinha aquele lance de que quando começou a ter vizinhos, né, os vizinhos realmente não trancavam o portão. Então a gente ficava pulando, né, de uma casa para outra e toda casa tinha árvore com fruta. Nossa, e a gente ficava subindo nas árvores, comendo fruta, passava o dia inteiro na rua desse jeito. Que gostoso. O meu irmão já deu outro tipo de trabalho. O meu irmão já foi arteiro, já foi bagunceiro. Acho que é coisa de caçula? É coisa mais, acho que de menino, né? Diferente. Mas verdade. eu fui bem boazinha. Mas eu sei que seu pai trabalhou 30 anos na GM e a sua mãe ficou mais trabalhando em casa, né? Assim, com vocês. E que ela se dedicou muito para vocês fazerem faculdade, estudarem bonitinho. Vocês davam trabalho nesse sentido? Você era uma boa aluna? Não, eu fui boa aluna. Foi? Os meus pais vieram para cá justamente porque meu pai conseguiu esse emprego na GM. Certo. E aí a minha mãe deixou de trabalhar, né? Que ela tinha emprego em São Paulo, ela deixou de trabalhar e ficou em casa, cuidando da casa.
E depois que a gente nasceu, ela sempre ficou falando, olha, estuda, tem que estudar, você tem que ser alguém, você não pode depender de ninguém, não pode depender de marido. Fazia muito minha isso mãe pra falou mim. isso também. E o mesmo pro meu irmão, você tem que se formar. E ela tá certa, porque hoje nem com faculdade a gente tem garantia de ter um bom emprego, Com né? certeza. Imagine se não tiver estudado. Então, minha mãe foi uma pessoa que ela era muito à frente do tempo dela em relação à criação de uma mulher. Ela ficava, ó, você precisa estudar, você precisa ter o seu dinheiro, você precisa ter sua casa, você precisa ter suas coisas, não depender de ninguém. Cresci ouvindo isso da minha mãe. Ela fala, se um dia você estiver casado e não quiser mais ficar, você simplesmente vai embora. Você tem suas coisas. Independência, autonomia. E, Fernanda, me diz uma coisa. A sua primeira faculdade foi em engenharia, né? O que te motivou? Meu pai. Eu sempre fui muito curiosa. Quando eu era pequena, eu não podia ver carrinho daqueles de fricção, que eu queria comprar, eu queria um carrinho daquele, e meu pai olhava e falava assim, ai, tá bom. Ele sabia que o carrinho não ia durar 5 minutos. Eu pegava o carrinho na mão, puxava para trás, ele andava para frente. Eu puxava para trás, ele andava para frente. Eu estava desmontando o carrinho para ver por que isso estava acontecendo. Estou puxando para trás, ele está andando para frente, tem alguma coisa errada. Aí meu pai ficava falando, essa menina vai ser engenheira, essa menina vai ser engenheira. Super feliz, né? Aí ele pegava no jornal, no domingo, saía planta de casas, de apartamento à venda. Aí ele olhava a planta e falava assim para mim, olha, tem muito corredor nessa planta aqui. Faz nesse mesmo espaço, sem corredor. E ele tinha no escritório uma planilha, ele tinha régua, Acho que ele ficava babando, né? E eu, a criança, ia lá e fazia em escala um novo apartamento, uma nova planta. Daí ele falava assim, esse aqui, ó, essa sala é muito grande, tem como a gente pôr um quarto a mais nesse apartamento, faz com um quarto a mais. Gente. E ele ficava estimulando isso. Então eu fui fazer faculdade de engenharia por estímulo do meu pai. E você foi bem, né? Fui bem, fechei bem, Olha. No terceiro bimestre eu tinha nota alta, estudava bastante, era uma boa aluna, até gostava um pouco. Mas aí você se apaixonou, né? Só que pela comunicação social. Adoro. Como eu tinha feito cursinho, eu fiz alguns amigos no cursinho e alguns desses amigos faziam faculdade de comunicação, uns faziam relações públicas, outro publicidade e jornalismo. E aí, quando faltava professor na aula de engenharia, eu tinha tempo de folga antes de pegar o ônibus e eu ia lá onde estavam os meus amigos. Aí cheguei um dia na faculdade, estava procurando os meus amigos, não encontrei. Um rapaz passou por mim e falou assim para mim, oi, você está ocupada? Eu falei, não. Aí, você pode vir me ajudar na minha aula? Eu estou em aula, você pode me ajudar? Eu falei, posso. Aí eu entrei na sala, a sala era uma sala muito grande, com muitos alunos, e estava todo mundo sentado em círculo. E aí eu sentei do lado dele, ele falou, senta aqui que já vai chegar a minha vez, você vai me ajudar. Ele era aluno? Ele era aluno e estava pedindo ajuda para mim. Aí o professor, era um professor de psicologia, e ele começou, né, falando com o aluno, o que você trouxe? Aí a pessoa assim, eu trouxe essa pedra. Ele, por que você trouxe essa pedra? Porque eu saí e tropecei na pedra. Aí o próximo aluno, o que você trouxe? Eu trouxe pipoca. Por quê? Porque eu estava com fome. Aí chegou a vez dele e eu não estava entendendo nada, né? Aí o professor falou para ele, o que você trouxe? Ele falou assim, professor, eu trouxe ela. E eu, hã? Ele, é muito subjetivo, né? Por que você trouxe ela? Ele, porque eu achei ela linda. Aí era uma aula de psicologia, o professor tinha pedido para as pessoas saírem, pegar qualquer coisa, levar para a sala e depois explicar por que estavam levando aquilo. E ele veio e falou isso para mim, e eu fiquei lá assim. E eu assisti a aula ali, depois eu assisti a outra aula, eu falei assim, gente, comunicação é muito mais legal que engenharia, né? Que era engenharia mais cálculo, apesar da boa cantada do rapaz, a gente não namorou. Ficou na mão. Né? Ficamos amigos, mas eu acabei me apaixonando pelo jornalismo por conta dele, porque ele me apresentou as aulas e eu, toda vez que faltava professor na engenharia, eu ia lá assistir a aula. E como é que foi isso em casa, Fernanda? Porque aí depois, né, você trancou a faculdade, você concluiu a de engenharia, não, né? Não, eu terminei o ano e eu decidi prestar vestibular de novo. E
em casa eles não gostaram, não queriam. O chefe do departamento de engenharia chegou a telefonar na minha casa, conversar com a minha mãe e pedir para ela não deixar eu largar a faculdade. Nossa. E ele conversou comigo e falou que eu ia prestar vestibular de novo, que se por acaso eu não passasse no vestibular ou se eu não gostasse da faculdade, para eu voltar lá para engenharia, tinha uma torcida contra, que a minha vaga estava garantida. Meu Deus. Aí, como eu tinha feito amigos na engenharia, eu fazia o contrário, né? Quando faltava professor na comunicação, eu ia visitar o pessoal da engenharia. E chegava lá, meu nome estava na lista, eu não tinha falta, e ele falava para mim, olha, qualquer coisa você faz prova de segunda chamada, se você não gostar, tá? A gente dá um jeitinho. Mas acabei terminando a faculdade de jornalismo, porque no jornalismo me parecia assim, ter mais coisas para conhecer Fluiu, né? do que na engenharia. Eu não conseguia me ver como uma engenheira, ainda mais engenharia civil, que era o que eu tinha escolhido, em obra. E tanto fluiu que no seu último ano de faculdade de jornalismo aconteceu um monte de coisa, né? Foi cheia de emoções, né? E foram bem importantes na sua vida que define até hoje, né, o que você é, o que você faz, o que você tem. Como foi lidar com tudo isso junto? Bom, o meu diploma... Diploma, gravidez, o meu diploma estágio, chama Jade. Eu saí da faculdade com 2 diplomas, o diploma de jornalismo e o diploma de mãe. Mãe da Jade, que hoje está formada também, que eu aprendi com a minha mãe e repassei, né? Você tem que se formar. É veterinária, o maior orgulho da minha vida, é minha paixão, adoro. Mas eu me saí bem como mãe. Eu trabalhei no último ano onde eu estou trabalhando hoje. Eu fiquei lá como estagiária, aprendi bastante coisa lá. Aí, quando encerrou o ano, encerro o contrato de estágio. E minha filha nasceu em janeiro, então terminei a faculdade, o estágio em dezembro. Minha filha nasceu em janeiro. Eu passei 10 meses curtindo ela e só retornei para o sindicato quando ela tinha 10 meses. Perfeito, tudo no tempo certo, tudo né? Perfeito. E falando em tempo, eu vou chamar o intervalo e depois a gente vai falar mais sobre a trajetória da Fernanda no trabalho do SINDI-CT e vamos falar também de uma história de amor. A gente volta já. Eu estou de volta com entrevistas, hoje com a Fernanda Soares. Que bom, né? A gente ainda tem muita coisa aqui para falar. E aquela história de amor, né? Você tem uma história marcante do seu casamento. Conta pra gente. Todo mundo gosta. Adoro. Eu conheci meu marido quando eu tinha 2 anos. Na realidade, acho que ele me conheceu, né? Porque eu não lembro. Ele fala que lembra de mim dessa época, mas eu não sei. Tinha 2 aninhos de idade. 2 anos. O meu pai trabalhava com o pai dele. E meu pai também criava cachorro de raça. E o pai dele foi comprar um cachorro em casa e ele foi junto para escolher o cachorro. E eu estava brincando com os cachorrinhos. E ele tinha quantos anos? Ali. Ele tinha 7. E aí eu não lembro dele. Né? Eu lembro dele depois, quando eu fui fazer um curso, aí eu vou dedar a minha idade. Eu fiz um curso de datilografia. A minha prima me chamou para um curso de datilografia, que a prefeitura montou uns vagões, tipo um vagão de trem, pela cidade e dava curso de datilografia. Minha prima quis fazer, se inscreveu e me inscreveu para eu ir. E aí ele estava nesse curso, ele estava fazendo esse curso também. Ele mais brincava do que fazia o curso. E aí conheci ele lá e já fiquei com uma quedinha por ele. Esse eu tinha 9 anos. E aí depois, mais adolescente, a gente ficava, se encontrava em algum lugar, tinha um pequeno namorico, até que meu pai viu. E aí meu pai falou com o pai dele. Mas mesmo eles sendo amigos, assim... Porque lá dentro da fábrica eles tinham um acordo que os filhos não podiam namorar. É mesmo? Então meu pai falou que o filho dele estava indo atrás de mim e proibiu o meu marido de namorar comigo. Ai, quando proíbe não dá certo, né? Aí a vida fluiu, né? Eu tive minha filha, ele casou, teve 2 filhos. Não, ele teve um filho. A gente se encontrou. Aí a gente começou a namorar, nós moramos 1 ano junto. Aí a gente se separou. Ficamos 8 anos separados. Depois desses 8 anos a gente se encontrou de novo por acaso, aí a gente começou a conversar. E aí ele veio com conversa e eu não queria ouvir, mas aí acabei caindo na lábia dele de novo. E a gente casou
de casar mesmo. Foi meu primeiro casamento dele. A gente casou em 2015. Olha, como é que ele chama? Marco Antônio. Olha, que história. Ele é filho de uma professora lá do Jardim das Indústrias, que eu também conhecia há muitos anos, chamada Nilzete. Que legal, né? Amiga da família também, todo mundo se conhecia. Inclusive, quando minha filha nasceu, eu estava com o pai da minha filha indo, ela tinha uma semana, e eu estava indo para casa do meu pai, que meu pai queria fazer um churrasco de comemoração. Aí, no caminho, eu falei para o pai da minha filha, aí entra nessa rua aqui. Aí, entrei na rua do meu atual marido. Falei, para aqui que eu preciso mostrar minha filha para um amigo meu. Aí, desci com ela no colo, ela tinha uma semaninha. Desci com ela no colo, a dona Nilzete me atendeu, eu falei assim, o Tony tá aí? Ela falou, tá aqui dormindo no sofá. Eu entrei com a menina no colo e falei pra ele, cutuquei, ele falou, Tony, acorda, olha, eu tive um bebê, olha minha filhinha. E ele ficou em choque. Mostrei pra ele, ele falou, ai, Fê, que linda, dei um beijinho nela, eu levantei e fui embora. E a mãe dele estava lavando a frente da casa, ela entrou dando mangueirada nele, falando, você teve a filha? Que todo mundo sabia que a gente tinha um casinho, que a gente não podia se ver, que a gente se gostava, mas a gente não tinha ficado junto. E depois eu tive uma filha, daí ele teve outra. A vida tudo no afasta tempo a certo, gente, né? Mas agora pôs de volta a gente junto. Nossa, adoro essa história. E também, né, o mesmo ano da sua filha, que ela tem 25, né, mais ou menos? 25 anos. É o mesmo tempo que a Fernanda trabalhou no sindicato, que trabalha, né, no Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. É grande, né, o nome? É grande. Esse nome todo a gente resume só em SINDCT, SINDCT. Então, quando eu falar SINDCT, quer dizer isso tudo. E foram 25 anos, né, trabalhando que você ainda trabalha no SINDCT. Bastante tempo, né, Fê? Como é que é essa trajetória, né, eu acho que eu cresci com a comunicação do sindicato, né, porque eu comecei lá como meu primeiro emprego oficial, né, registrado. Já tinha feito, escrito em jornal, tal, mas era uma coisa na época de estágio. Como jornalista profissional, lá foi o primeiro lugar onde eu fui registrada. Cresceu junto, né? Então, tudo que tinha de novo, tanto para eles, era novo para mim. A chegada do e-mail, eu vi ter e-mail pela primeira vez, ter o primeiro site, aprender a fazer site. Na época, a gente teve o primeiro contratado, depois eu aprendi a fazer, cuidei do site. Depois eu inventei que eu queria fazer um jornal em papel, aí ficava perturbando a diretoria do sindicato. Ai, a gente precisa fazer um jornal mensal para mandar para todo mundo. Aí a gente fez um jornal, aí cada vez eu fico inventando uma coisa. É como você disse, né? Foram várias ideias, o que passar, passou, né? Assim, mas tem algumas coisas do SINDCT que são bem importantes para a cidade, né? Que é a web rádio, é o SINDCT na cultura, que é um programa que tem no YouTube, né? Que é muito legal, que traz artistas, produtores, todo mundo da cultura, vale muito a pena assistir, eu adoro. Tem o Giro Sindical e essa coisa de trazer esse compromisso, né, do SINDCT, de trazer essas informações de cultura, de conhecimento da cidade, é o objetivo desses tipos de projeto? O sindicato ele tem vários projetos diferentes, né? E em todos eles a gente procura dar voz às pessoas que não são ouvidas da nossa comunidade, que tanto no jornal quanto nessa web rádio a gente tem programas para que os artistas locais, os empreendedores, qualquer pessoa possa vir falar das suas ideias, dos seus projetos, dos seus trabalhos, principalmente na área de cultura, que hoje tem um programa que foi apresentado pelo Rafael e hoje é pela Meire. Adoro! O Giro Sindical é apresentado pela Renata, Sim. que conta da luta dos trabalhadores. Então, toda semana tem algum diretor de sindicato contando da luta dos trabalhadores daqui da região, quais são os problemas que as pessoas enfrentam. Em jornal, que a gente tinha o jornal em papel e depois passou só a forma digital, a gente também tinha área destinada à ciência e tecnologia, que são a nossa base, que é a INPE-CTA, CEMADEM e AIB. Tinha a parte de cultura, tinha a parte da sociedade da região. Então, sempre inserindo as pessoas.
caso de pessoas do banhado, quando teve a desocupação do banhado, a gente divulga. Então, o que está acontecendo na região, não importa É importante, né? qual seja o ramo, a gente tem um jeitinho de divulgar. E tem um outro projeto que é livros. O sindicato publica livros que os servidores escrevem, contando dos projetos deles. Então, a gente tem um que foi sobre introdução à tecnologia de foguetes. Um pesquisador que trabalhou durante mais de 30 anos na área de foguete, ele escreveu tudo sobre foguetes, que é o Palmério, e aí o sindicato publica. É um produto da base do sindicato e mostra. O sindicato pediu para escrever um que contava a história do desenvolvimento do motor a álcool. Que inclusive foi em 2012 e aí até queria saber, o nome do livro é A Solução Brasileira, História do Desenvolvimento do Motor a Álcool no DCTA. Foi você que escreveu, né, Fê? Esse fui eu, a pedido E foi do seu sindicato. primeiro livro? Não. O meu primeiro livro não foi um livro solo, foi uma participação com uma crônica. Eu seguia um blog na internet e os escritores, eram escritores até famosos, eles decidiram criar um livro, produzir um livro com uma crônica de cada um, que cada dia um publicava uma crônica pequena na internet. Na época do blog, né? Hoje nem sei aí se eles tem criaram, fizeram esse livro que chamava Blônicas. Blônicas. Aí eles tiveram a ideia, de que eles viram que muitos jornalistas seguiam o blog deles, de fazer um Blônicas 2 com a história dos leitores e pediram para os leitores enviar crônicas para um e-mail. Certo. E selecionaram, não me lembro se eram 40 ou 50 crônicas para fazer parte do livro e a minha foi selecionada, que a minha crônica foi uma história que aconteceu comigo aqui em São José e um amigo meu. É uma história longa, vão me matar depois. Conta um pouquinho. Ela é comprida. Tenta resumir. Eu tinha um amigo que tinha um trailer, que é o Cadu Lanches, na 9 de julho. Na época era um trailer, né? Ele vendia lanches lá na madrugada e eu cheguei no trailer, ele me viu, ele falou assim, ai, eu preciso de ajuda. E eu sempre fui muito distraída. Eu falei assim para ele, escreve num papel. Ele falou, ai, não precisa, é simples. Vai no trailer do Joel e pede para ele emprestado 50 saquinhos de pão de cachorro-quente. Aí eu falei assim, isso é fácil. 50 não, eu falei errado, 100 saquinhos. Eu lembrei que era 100 também. Aí eu falei assim, isso é fácil, 100 sacos de pão de cachorro-quente, esse eu não vou errar. Pode deixar, né? Fui até o trailer do Joel, falei assim, oi, eu sou amiga do Cadu, o Cadu tá precisando de ajuda, que ele tá vendendo muito hoje e ele tá precisando de 100 sacos de pão de cachorro-quente. O Joel ficou extremamente assustado e falou assim, nossa, tudo isso? Você vê que eu tinha que ir lá, não tinha nem celular, hein? Eu falei, tudo isso. Ele, eu não tenho. Eu falei, e onde que eu vou arrumar pão agora? Ele falou assim, tem uma padaria que fica aberta de madrugada. Eu falei, mas quantos pães vem dentro de cada saco? Ele falou, 4. Eu falei, 400. O Cadu precisa de 400 pães. Nossa, que loucura. Moça, eu não tenho dinheiro para comprar 400 pães. Aí eu te empresto. O rapaz nunca tinha me visto. Nossa. Me emprestou o dinheiro. Eu fui até a padaria. Cheguei lá na padaria, falei, moça, eu preciso de 400 pães de cachorro-quente. Aí ele falou, não tem tudo isso. Eu falei, então me dá tudo que você tiver. E foram colocando umas bandejas de alumínio no meu carro, com um monte de pão lá. E eu comprei todos os pães de cachorro-quente da padaria. Nossa. E fui lá pro trailer do Cadu. Toda feliz. Cheguei no trailer do Cadu, já abri a porta do carro, já peguei umas 2 bandejonas e fui andando. Falei assim, olha, eu consegui, sem escrever no papel. Ele botou a mão na cabeça, sabe aquela cena da pessoa desesperada, que põe a mão na cabeça? Ele falou, o que você fez? Eu falei assim, eu comprei o pão. Você não pediu? Ele falou assim, mas eu não quero pão, eu quero saquinho para pôr o lanche dentro. Aí eu fiquei olhando sem saber o que fazer, aquele pão todo. Ele põe o pão aqui no trailer. Eu falei, não, eu vou dar um jeito, eu vou trocar. Botei o pão dentro do carro, que eu tinha tirado, voltei na padaria, fui lá e falei assim, moço, olha, o meu amigo pediu para fazer um favor. Eu pedi para ele escrever no papel, ele não escreveu. Aí eu fui no outro lugar e falei, Você olha, tem que meu fazer amigo todo o movimento contrário. Meu amigo precisa de 100 saquinhos. E o cara disse que vinha 4 pães em cada saquinho. Daí eu vim aqui para comprar 400 pães, mas não era o pão que eu precisava, era só do o saquinho. O senhor pode trocar para mim por leite, presunto, queijo, quantas coisas? Porque se eu chegar em casa com tudo isso de pão, minha mãe vai mandar embora de casa. Porque ainda vou ter o pão e a dívida para pagar no trailer. Aí o homem morreu de rir da minha cara, devolveu o dinheiro, pegou o pão, tudo, falou pro rapaz, pega o pão no carro da menina e devolve o dinheiro para ela. Ajuda essa pessoa. Voltei pro trailer do Joel,
devolvi o dinheiro e expliquei para ele. Depois ele ri da minha cara, ele me deu os saquinhos dentro de uma sacolinha de supermercado, né? E voltei lá. Acho que essa saga deve ter durado mais de 1 hora. Aí quando eu cheguei lá no trailer do Cadu, eu já estava assim, um misto de aliviada, com decepção comigo mesma, cansada, né? E andar de um lado para o outro. Desci com a sacolinha, ele olhou e gritou, gente, ela conseguiu. E tinha um monte de mesa lá e estava lotada. A galera levantou e bateu palma. Foi a primeira vez na vida que eu fui aplaudida em pé. Nossa. Foi por causa de saquinho de pão de cachorro quente. E não foram poucos não, né? E essa é a crônica que faz parte do meu primeiro livro, né? A vergonha da minha vida. Mas né? é isso que a gente tem que fazer, transformar, né, Fê? Tem que transformar. E outra coisa que foi um sucesso além desse evento aí que você, né, recebeu palmas em pé, é esse livro aqui, vou mostrar, né? Se quiser segurar. Esse aqui é meu bebê mais precioso tudo agora. que você sempre quis saber sobre a urna eletrônica brasileira, né? Foi agora, em 2022, né, que você lançou? Esse livro, a diretoria pediu para eu escrever logo depois que eu terminei do livro do motor álcool. Só que o livro do motor álcool, ele levou uns 3 anos para ficar pronto, porque não tinha informação na internet. Foi muito cansativo fazer. Então eu ficava assim, eu pesquisava um pouquinho sobre a urna e parava. Quando entrou a pandemia, a gente em trabalho remoto, eu falei, agora eu tenho bastante tempo para escrever. E as pessoas estavam acostumadas com a pandemia a utilizar Zoom, o Google Meet, a fazer entrevista pela internet. Então eu pesquisei muito, eu fiz entrevista com todo mundo, todas as pessoas são listadas no livro. Eu entrevistei através do Zoom ou do Google Meet, conversei com ministros, conversei com o Fernando Haddad, com o Fernando Henrique Cardoso, o ministro Gilmar Mendes, o ministro que é considerado o pai da urna eletrônica, ele escreveu o prefácio do livro. Que legal, né? Então todo mundo ajudou, inclusive o TSE, toda a informação que eu pedia, o TSE me dava. Então deu tempo de fazer o livro e aí a gente lançou ele em julho desse ano. Aí por conta de toda essa ajuda do TSE, quando a gente foi fazer o lançamento em Brasília, eu pedi uma audiência no TSE com o ministro, o presidente do TSE na época era o ministro Edson Fachin, pedi para conversar com ele para entregar o livro pessoalmente, né, em mãos. Já que eles colaboraram, né? E eu achei que ele ia ver o livro pela primeira vez, aí eu cheguei lá e ele falou assim, eu já li. Eu li o formato eletrônico, porque o livro está disponível na internet gratuitamente, qualquer pessoa pode baixar. Aí eu falei para ele, ministro, eu vim trazer, mas eu queria oferecer ao TSE os direitos autorais do livro, né, gratuitamente, porque a história é de vocês. E esse ano de 2022, a Justiça Eleitoral está completando 90 anos. Olha! Então, ele falou que foi um grande presente para eles, o TSE aceitou. A gente está fazendo um processo, né, de cessão dos direitos autorais, que é bem difícil, que é uma documentação grande que eu vou ter que assinar. E aí, se for de interesse do TSE, o TSE vai poder publicar a segunda edição, revisada, acrescentar mais coisas da forma como eles quiserem. Nossa, demais, né? Muito oportuno. A gente vai fazer mais uma pausa, daqui a pouco a gente volta com mais histórias sobre o livro e os prêmios que a Fernanda ganhou. Até já já. De volta com entrevistas, hoje com a jornalista e escritora Fernanda Soares. Então vamos continuar o nosso papo sobre o livro da urna eletrônica, que ele é muito importante e oportuno, né? Esse projeto, ele tem um caráter de urgência hoje em dia, né? Porque foi tanta desinformação a respeito da urna eletrônica, então ele veio no momento certo, né, Fernanda? Você não acha? Foram até as fake news a respeito da urna eletrônica que motivaram mais ainda, né? o sindicato a publicar esse livro. Nossa, muito importante. Era já um desejo do sindicato contar a história da urna eletrônica, mas como começaram a lançar muita história errada, circulava muita mentira a respeito da urna eletrônica, e as pessoas que fizeram a urna são daqui da cidade, né, trabalham aqui, o sindicato falou assim, olha, tá na hora de escrever o livro, a gente precisa lançar esse livro para as pessoas votarem com tranquilidade, sabendo que a urna é segura, que ninguém vai olhar o seu voto, ninguém vai mudar o seu voto, que vai ser eleito a pessoa que for mais votada, né? Claro. O candidato mais votado. Então, a urna foi feita para isso. E ela foi criada há 25 anos, né?
E é uma referência, a nossa urna é uma referência em vários países, assim, né? Mundialmente conhecida, né? Vem gente de fora acompanhar para levar para o seu país, não tem isso? Sempre tem uma comitiva que acompanha, vem comitivas de outros países para verem o nosso processo eleitoral. A OEA acompanha também todo ano. Mas urna eletrônica é uma coisa que já existia antes do Brasil, não foi o Brasil que inventou a urna eletrônica. O Brasil inventou esta urna eletrônica. Que é a que está aqui no nosso país. É a que está aqui porque ela foi feita para as nossas necessidades. Quando a urna foi criada, a gente tinha 35% de analfabetos no país, por exemplo. E o nosso voto, era voto no papel, a gente tinha que ler e fazer um xizinho no nome, ou escrever o nome do candidato a deputado, a senador ou vereador, era escrito. Para o analfabeto isso era impossível. Então eles criaram um mecanismo, né, que o ministro Carlos Veloso pediu para fazer algo para eliminar a fraude no processo eleitoral. E o pessoal que criou a urna foi além. Fica mais democrático ainda, eles né? Deram um jeito de mudar a forma de votar, passou a ser numérica, porque o analfabeto conseguia identificar o símbolo, e copiar, né, a forma. E aí o analfabeto poderia votar, saber em quem ele está votando e ainda conferir o voto dele através da foto, né, com a tela. Então a urna, ela não é só mais prática e mais segura, ela também foi inclusiva, uma coisa que é necessidade do nosso país. Se você for levar essa urna no Japão, por exemplo, não tem necessidade. Lá eles não Do jeito que ela é, não. Ela é feita para cá mesmo. Não, né? O Brasil já emprestou a urna para a Argentina, por exemplo. Eles fizeram uma experiência numa votação e a partir disso eles desenvolveram a urna deles. Então cada país tem a urna de acordo com a sua necessidade. A nossa necessidade é esse formato de voto secreto, voto numérico, dessa rapidez da informação, porque o nosso mercado econômico fica doido esperando o resultado da eleição. E a nossa urna tem que ser um equipamento muito robusto, porque ela vai para qualquer lugar. Ela funciona em aldeia indígena, ela funciona onde não tem energia elétrica, ela leva pancada no caminho. Então essa urna é própria para nós. Bem roots para o Brasil. E essa história de que ela foi desenvolvida por pesquisadores daqui de São José é muito legal também, dá um pouco de orgulho, não dá? Quando você foi desenvolver, fazer todo esse resgate histórico, né? O ministro Carlos Veloso, quando ele criou a comissão para iniciar os trabalhos da urna, ele queria que todos os ministérios participassem. Então, todo ministério teve que enviar um representante. Então, no Ministério da Aeronáutica, veio um trabalhador do CTA. Certo. No Ministério da Ciência e Tecnologia, veio um do INPE. Aí, o Ministério da Aeronáutica enviou, o Ministério da Marinha, que não é mais defesa, né? Era Exército. Então, todos os ministérios enviaram seus representantes da área de tecnologia. No INPE, nós tivemos 3 servidores trabalhando, que aí um já tinha trabalhado no sistema de redes de informatização do TSE e levaram os outros também para trabalhar nesse projeto, então ficaram. Da nossa região, eram 4 servidores da ciência e tecnologia que atuaram. Eles foram os 4 principais que trabalharam com a parte de segurança, de criptografia, de todo o desenvolvimento da urna. E até hoje, tem servidor do INPE que trabalhou no desenvolvimento da urna, que contribui como conselheiro, como consultor para o TSE, dar umas opiniões, uma ajuda nas eleições. E sendo assim um livro tão importante, que chegou num momento tão importante, como ele repercutiu na sua vida? Você ficou mais conhecida? Como é que foi isso? Eu dei bastante entrevista, eu não era uma pessoa que aparecia muito, não. Certo. Todo o meu trabalho, eu sempre era a pessoa que estava escondida, eu gosto mais de Nos escrever, bastidores, na verdade. Né, e de arrumar as pessoas para darem entrevistas. E aí era o meu rostinho que ia aparecer e eu que teria que falar nas entrevistas. É diferente, né? Eu ficava muito nervosa no começo, ficava com dor de barriga, com tremedeira, gaguejava bastante. Respirava fundo, falava um monte de coisa errada, mas aí acabava saindo. Pior que não tem o que fazer, porque já foi, já né? falou, a besteira já foi. Mas aí agora eu acostumei, mas não fiquei famosa, não. A minha vida não mudou, continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Eu gosto de pescar na praia, eu vou pescar e pronto. Ai, ai. Bom, tem uma outra
parte da sua vida que você foi professora. E aí eu estava lendo sobre você, você também publicou 9 livros paradidáticos, infantis. E aí a minha primeira pergunta é, o que é um livro paradidático? Assim a gente dá uma contextualizada. E qual a diferença de um livro para literatura? Então, eu trabalhei no Olavo Bilac, né? Que Era ano que Colégio foi? Olavo Bilac. Que época, assim? Ai, eu entrei lá em 88, 89, eu não lembro, mas Foi na antes década do de jornalismo? 90. Foi antes. Antes de Eu fazer fiz jornalismo? magistério, porque na época o magistério podia por dar isso. aula. Estava tentando né? encaixar isso. Então, agora. lá no Olavo Bilac, eu trabalhei como auxiliar de professora da primeira série por 4 anos. Certo. Que é justamente com alfabetização. E eu trabalhei no Colégio Joseense por um período menor, na segunda série, e eu não gostei muito dessa série. E eu era adolescente, né? Eu tinha 16, 17 anos quando eu comecei a fazer isso, então eu curtia criança menor. Uma experiência importante, né? Assim, é legal. A diferença de idade minha para os alunos, na minha pouca, primeira né? turma, era de 10 anos. Nossa. Então eu era tão criança quanto eles, né? É. E trabalhei mais com alfabetização. Aí eu tive uma amiga jornalista que me convidou para fazer uma cartilha de alfabetização, porque não tinha mais cartilhas de alfabetização. E essa experiência como professora foi muito importante nesse processo, Foi, porque né? aí no Olavo Bilac eles usavam um método que eles chamavam método natural. Então a gente fazia a criança vivenciar alguma história e aí a criança contar a história para a gente poder alfabetizá-la, ensinar sílabas novas a partir dessa história. Então eu tentei dar uma mesclada nisso, não tinha muito como eu fazer a criança vivenciar algo no livro, mas eu criava uma historinha, inventava alguma coisa. E é um livrinho que, se você for seguir aquilo passo a passo, até a metade do livro você consegue alfabetizar uma criança. Olha. Então, ele é considerado paradidático porque é um livro de apoio. Não é aquele que é usado na escola. A escola, livro didático. Ele é um livro de apoio. E esse livro foi bem vendido no Japão. Porque no Japão tem bastante brasileiro que queria alfabetizar os filhos em português. Entendi. Então a editora vendeu alguns livros para lá. A gente ficou sabendo que ela vendeu bastante livro desses no Japão. Aí depois ela entrou em contato para a gente fazer a continuidade. Então era a cartilha de alfabetização, então a gente faria os 4 anos superiores. Aí a gente fez atividades de língua portuguesa para os 4 anos seguintes, para auxiliar a professora. Claro, então, são atividades que a professora pode ter aquele livro de apoio e passar para os filhos, ou se a editora produzir bastante, a própria escola pode orientar que dê. E aí a professora complementa os livros daquele. Aí depois eles pediram para a gente fazer os 4 dos anos anteriores ao ano da alfabetização, que é o ano de preparação da escrita, você começar a treinar a mãozinha. Eu lembro que a minha cartilha era do Patinho Feio. Patinho Feio? Mas ele é lindo. E falando em livros paradidáticos, né, que é essa coisa de apoio, né, você estimula a criança, o adolescente a leitura, a interpretação de texto, que é super importante ainda mais hoje em dia, né? Que a gente lê tudo ainda mais as provas do Enem, 130 caracteres, né? Ou 330, eu não lembro o número agora. 140, no Twitter. É isso, 140. E eu lembro de uma autora que era Ruth Rocha, era isso? Que ela era o clássico, tinha né? um monte de livro, mas não é mais para nossa idade, né? Não, mas assim, você tem algum assim em especial que você lembra? Tinha uma coleção Vagalume, que era enorme, tinha um monte de livros. Eu estudei numa escola muito rígida, então eles faziam a gente ler José de Alencar, que eu odiava, eu chorava, odiei esse livro, porque eu não tinha maturidade para entender aquilo, a linguagem era muito ruim, eu achava um absurdo aquilo. Mas o que eu gostei, eu lendo na escola, sendo obrigada a ler, foi o Capitães de Areia do Jorge Amado. Esse eu fiquei apaixonada e eu queria viajar para a Bahia, eu queria conhecer o Nordeste por conta desse livro. E aí a minha filha, quando nasceu, começou a ir para a escola, eu falava, gente, pelo amor de Deus, não manda ler Iracema, deixa para ler lá no ensino médio, no 3º ano. Não faz criança pequena ler Iracema, porque eu tive que ler na 5ª série. É muito Eu não entendi nada. Não dá. O Iluminista, né, que era outra também, que era obrigada a gente ler, era outro livro pesado.
Aí eu tive uma professora depois, na 8ª série, que ela deixava a gente ler um livro por mês sobre o que a gente quisesse. Aí é gostoso, né? Aí eu lia um por semana, porque aí eu podia escolher. É. Aí eu lia Agatha Christie, que a minha mãe tinha a coleção inteira. Ai, e que gostoso. criança, que adolescente não vai gostar de Agatha Christie, cheio de mistério. Envolvente, né? Uma escrita envolvente, Aí te eu leva, lia né? bastante. Nossa, muito bom. E agora a gente vai falar, nós vamos falar de um importante prêmio que você recebeu em 2012, da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o Prêmio Beth Lobo de Direitos Humanos das Mulheres, pela cobertura da desocupação do Pinheirinho, né, Fernanda? Uhum. E do ponto de vista jornalístico, quais foram os desafios dessa cobertura e como foi ganhar esse prêmio? Então, vamos lá, os desafios da cobertura. Eu comecei a ir para o Pinheirinho, ele era bairro, né? E havia o rumor das pessoas saírem de lá. Então, eu fui lá conhecer, ele era um bairro, como o bairro onde eu cresci, sim, né? Com rua de terra, Uhum. com comércio, com padaria, com parquinho, com crianças jogando bola na rua. Era um bairro enorme, e as pessoas viviam muito bem ali. E até que chegou o momento de que vai ter a desocupação e a desocupação não vai ser algo pacífico. Aí eu fui... Isso teve uma repercussão nacional, né? Sim, eu fui para lá e fiquei fechada lá. Eles trancaram todos os jornais, trancaram, modo de dizer, né, que eles trancaram o portão, né, para a polícia não entrar. E os jornalistas todos ficaram dentro do Pinheirinho, onde era a SAB, né, a Sociedade de Amigos do Bairro. Que foi a coisa mais incrível que eu achei na minha vida, porque toda desocupação que a gente via na TV, a gente vê a polícia entrando no local e a imprensa chegando atrás. E nessa, a imprensa estava dentro do Pinheirinho para apanhar junto com os moradores. E para pegar, registrar toda a história, né? A imprensa estava lá. Isso que foi importante. Foi a primeira vez que eu vi a imprensa dentro do bairro esperando a polícia vir para receber o confronto junto. Pronto aqui, né? De tanto apoio que os moradores do Pinheirinho tinham. Porque era um terreno que realmente podia ter sido transformado num bairro para eles, né? E aí essa desocupação não ocorreu. Mas a gente passou todo aquele clima, aquele nervosismo, porque a polícia foi parada no meio do caminho e teve uma liminar que suspendeu a desocupação. E depois teve a desocupação mesmo, que aí teve aquela confusão toda, tinha carro pegando fogo para tudo quanto é lado do bairro, as pessoas foram para igrejas. Né? Eu ajudei a encontrar uma senhora com Alzheimer que desapareceu, levei a filha dela para fazer BO. E como é que foi esse material, assim? Você fez o quê? Foi cobertura em rádio? Você escreveu uma matéria? Não, eu escrevi para o jornal do Sindicato dos Jornalistas, porque eu era diretora do Sindicato dos Jornalistas, escrevi para eles o meu relato de dentro do Pinheirinho. Como um conto-reportagem. Foi exatamente assim, em primeira pessoa. E aí um deputado leu e falou assim, gente, traz essa moça aqui. Quero conhecer. Que legal. Aí eles me ligaram, falaram, você pode vir aqui que a gente quer conversar com você. Eu fui, cheguei lá na Assembleia, eles tinham montado a Comissão dos Direitos Humanos, estava toda lá, e era para eu explicar tudo que eu tinha visto. Contar a história, né? E eu fiquei super sem graça, né? Eu falei, como assim? Me pegaram de surpresa, ainda tem que contar tudo. E era o deputado Adriano Diogo que presidia essa comissão, hoje ele não é mais deputado. Aí depois que eu contei tudo que eu tinha visto lá, aí ele sugeriu que eu fosse indicada ao Prêmio Beth Lobo de Direitos Humanos das Mulheres. Eu nem sabia o que era. E para o pessoal saber, o que é esse prêmio? É dado para as mulheres que se destacam na cobertura de eventos de direitos humanos, mas são femininos. Né? A Beth Lobo mesmo, eu não vou lembrar porque vou dar desculpa do Covid de novo, que a minha memória está muito ruim. Devia ter pesquisado antes de vir aqui para relembrar. Mas aí eles ligaram e eles deram um prêmio para 5 mulheres naquele ano. Nossa, que massa. E eu fui uma das 5 mulheres. Aí foi lá na Assembleia, me deram um presentinho, uma estátua e um certificado que eu guardo com o maior carinho. Gente. Mas eu fiquei extremamente chateada por receber esse prêmio, por ser a desocupação do Pinheirinho. Sim.
E eu falei para o deputado, né? Falei, deputado, o prêmio vai ser o dia que aquelas pessoas estiverem em casa. Aí é prêmio. Aquela situação tiver um desfecho feliz para todos. Aí, quando eles receberam as casas, eu fui lá a participar da cobertura, tirei fotos e a primeira pessoa para quem eu mandei foi para o deputado Adriano Diogo. Falei assim, eu espero que você tenha ajudado essas pessoas a conseguirem as casas dela, e mandei as fotos das chaves para ele. Aí sim, eu fiquei, parecia que a minha missão como cobertura do Pinheirinho foi concluída, concluiu, né? quando eles receberam as chaves. E falando em conclusão, nós estamos chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a sua presença. É muito importante a gente ter mulheres no jornalismo, mulheres se comunicando como você, contando a sua história, sua trajetória, que a gente se identifica, tem afinidade. Né? Que bom. Queria agradecer. Obrigada, Karina. Queria agradecer não só a você, mas a todos da TV. E não esqueça de baixar o PDF no livro, tem tudo lá, né? Da urna eletrônica. É gratuito. gratuito. O site do SINDCT é gratuito. Obrigada, Fê. Obrigada.